Sabem, o meu amor incondicional pelos Beatles não se define apenas ao que foi feito sob o nome Beatles. Grande parte do que faz eu dizer tantas vezes que Beatles é a coisa da cultura pop que eu mais amo tem a ver com a carreira solo dos 4 garotos de Liverpool. Todas elas tiveram elementos e coisas que foram tão importantes para a música quanto aquilo que eles fizeram em conjunto. Então a gente já discutiu os discos da banda, a gente já discutiu a evolução e importância dela, a gente já discutiu o que fez com que a banda acabasse. Chegou a hora da gente falar da carreira solo de cada um. Começando pela de Paul McCartney e como ele em carreira solo ajudou a revolucionar o que a gente conhece hoje como música indie. Man, we was lonely, yes we was lonely, and we was hard pressed to find a smile. Man, we was lonely, yes we was lonely, but now we're fine all the while. Então galera, quando eu falo uma parada como o Paul McCartney ajudou a revolucionar ou foi pioneiro, ou talvez até eu poderia dizer ele foi o inventor da música indie, a gente precisa definir, afinal de contas, o que é música indie. Porque assim, por mais que o conceito, o nome indie tenha vindo de independente, então lançamentos independentes, bandas que lançaram suas coisas independentemente, sem o aval de grandes gravadoras e etc. A real é que com o passar dos anos, especialmente nos anos 90, as músicas que foram feitas sobre o selo de independente foram construindo certas estéticas, certos estilos, que são o que a gente hoje chama de música indie, ou indie rock, indie pop. Não necessariamente o que a gente chama hoje em dia de indie rock ou indie pop realmente é lançado de forma independente. Da mesma forma que muitas músicas que são simplesmente pop comum são lançados de forma independente e às vezes a gente nem sabe. Então assim, o que eu tô querendo dizer é, quando a gente fala de música indie, a gente não tá falando exatamente de músicas lançadas independentemente, mas sim de um certo estilo musical, estilo sonoro que foi construído com o passar dos anos. E obviamente que o Paul McCartney não foi o primeiro artista a ter esses estilos musicais que eu vou abordar inseridos em sua música. Antes dele, eu acho que o principal nome artístico a ter incluído essas estéticas e terem sido grandes influentes do que a gente conhece hoje como música indie se deve ao Velvet Underground, a banda do Lou Reed, inicialmente com o Andy Warhol de tutor da banda, mas além do primeiro disco, que é o mais famoso deles, todos os outros discos que eles lançaram depois eu gosto pra caramba, e tem inúmeros elementos nessa banda, nos discos deles, que são extremamente influentes do que a gente chama de música indie hoje. Elementos lo-fi, guitarras muito distorcidas, dá pra você fazer paralelos de Velvet Underground, desde Sonic Youth até Lorde. You killed your European son. You spit on those under 21. Spit on those on 21. But now your blue cards are gone. Mas Velvet Underground foi um caso muito isolado, poucas bandas ali antes dos anos 70, na verdade antes dos anos 90 na real, tiveram elementos suficientes para que a gente possa incluir eles no guarda-chuva da música indie. De qualquer forma, se tem um artista que eu acho que merece o título de um dos grandes pioneiros da música indie, sem dúvida nenhuma, é o Paul McCartney. Pra gente começar a falar disso, a gente tem que pegar ali o fim da banda, né, o fim dos Beatles, e entender como o início da carreira solo do Paul McCartney era visto não só pelos outros membros da banda, mas pela mídia em geral. Era muito claro para todo mundo que se tinha um membro dos Beatles que tinha um sucesso garantido na sua carreira solo, seria o Paul McCartney. Então assim, todo mundo era muito otimista em relação a qualquer coisa que o Paul fosse fazer em sua carreira solo, exceto uma pessoa: o Paul.
Ele era extremamente inseguro de trabalhar sozinho, ele não acreditava muito em si mesmo. É por isso, inclusive, que ele fez tudo o que ele podia para fazer com que a banda continuasse junta, mesmo depois das tretas que eles tiveram. Mas quando o fim iminente da banda estava chegando, o Paul McCartney entrou numa depressão profunda. E é muito louco falar isso, porque o Paul McCartney é muito conhecido por sempre ser um cara muito otimista, muito feliz e que dificilmente deixava as suas emoções negativas influenciarem no seu trabalho. É muito defensivo em relação aos sentimentos de tristeza que ele tem. Mas nessa época ele estava completamente na fossa. Como é descrito aqui nesse livro excelente, totalmente focado nos anos 70 do Paul, é dito a seguinte coisa sobre a situação do Paul depois que os Beatles acabaram. Sua esposa sentia que a situação era inacreditavelmente assustadora. Em poucos meses, o novo parceiro passara de estrela do rock mundialmente famosa, entusiasmado e brilhante, para um homem arruinado que não queria colocar os pés fora do quarto. Percebeu que o marido estava se afundando em uma areia movediça emocional e cabia a ela tirá-la dali antes que ele afundasse ainda mais. Assim, o Paul estava completamente fudido e então, para conseguir superar isso, o Paul decidiu fazer um disco inteiro sozinho. Ele pegou os equipamentos que ele tinha na casa dele e começou a gravar as músicas sozinho, totalmente tocando todos os instrumentos, muito para ele provar para si mesmo e também para os outros membros da banda que ele realmente tinha aquele poder que as pessoas diziam que ele tinha de ser o Beatles solo mais bem sucedido caso os Beatles acabassem. Também superar o fim da banda fazendo tudo sozinho, até porque muito das críticas que vinham dos outros membros da banda nos últimos anos era o fato dele querer controlar tanto como as músicas faziam. Inclusive o George falava tipo assim, pô, você sabe tão bem como você quer que o solo de guitarra seja, porque você mesmo não faz. Então assim surgiu o McCartney 1, que junta algumas músicas até bem pop, que se tornaram alguns dos maiores clássicos do Paul, como Maybe I'm Amazed, que é uma linda música de amor, mas no geral é um disco bem acústico, bem cru, bem visceral, às vezes muito de improviso, às vezes bem experimental, e foi meio que esse processo de terapia pós-término que o Paul fez consigo mesmo. E aqui começa a nossa discussão de como o Paul foi um grande influente em todo o movimento indie. Eu nem preciso dizer que uma das grandes marcas da música indie geral, desde os anos 90 até os tempos atuais, é muito forte, é o conceito de banda de um homem só, grandes artistas que fazem discos inteiros sozinho. E o Paul McCartney foi um dos primeiros artistas a ser pioneiro desse conceito, depois seguido ali por Stevie Wonder e outros grandes artistas que começaram a fazer isso. E hoje em dia é uma coisa muito comum, mas não só no quesito de ser um disco inteiro feito pelo Paul McCartney, mas várias paradas sonoras, melodiosas desse disco refletem muito o tipo de sonoridade que se tornaria popular nas músicas indie décadas à frente. São todas as músicas que eu tenho certeza que qualquer pessoa que é fã de música indie, ouvir elas, vai pegar várias características aí de outras bandas que vocês gostam, desde Weezer até Phoebe Bridgers. Como também é colocado pelo Tom Doyle nesse livro, feito em casa e artesanalmente, o disco resultante, McCartney, era menos o grandioso lançamento de sua carreira solo e mais um insight de suas práticas criativas como um precursor das gravações em baixa definição que ficariam em voga nas décadas seguintes. Para muitos, o disco parecia aleatório e amador demais, principalmente depois do apurado Abbey Road. I guess you guys aren't ready for that yet. But your kids are gonna love it. Mas por mais que McCartney tenha sido um grande passo nessa discussão que eu tô fazendo sobre o Paul ser um grande expoente da música indie, o que realmente faz com que eu diga que o Paul merece esse título foi o disco seguinte, Ran. Que é acreditado não apenas a ele, mas a ele e a Linda McCartney, a esposa dele. É o único disco da carreira dele que é acreditado aos dois. E é simplesmente o melhor disco solo de qualquer Beatle de todos os tempos.
sacanagem, eu idolatro esse disco, eu acho esse disco uma perfeição absoluta e que eu fico muito feliz dele estar hoje na lista de 500 maiores discos da Rolling Stone, o que prova que a cada ano que passa, mais pessoas retornam a ele e percebem o quão genial esse disco é. Como também é falado pelo Tom Doyle aqui nesse livro, Ram era uma espécie de maravilha, realmente o verdadeiro sucessor de Abbey Road. Com seu detalhismo barroco e voos de imaginação, era ao mesmo tempo engraçado, louco, emocionante e inteligente. Também era deliberadamente agitado em sua estrutura, com músicas dentro de músicas e variações inesperadas. E agora o Paul fala: tentei evitar quaisquer clichês dos Beatles e apenas visitei lugares diferentes. Então as músicas se tornaram um pouco mais casuais, empreguei a ideia de um pouco mais de força do que eu teria feito com os Beatles. Acho que eu só estava me permitindo ser livre. Essa é apenas uma das várias análises que existem, principalmente em retrospectiva, sobre esse disco. A verdade é que todas as músicas desse disco eu acho absolutamente fantásticas e você consegue criar algum paralelo com alguma outra música feita nos anos 90 ou no auge da cena indie. Three Legs tem uma vibe muito White Stripes. Em Ramon tem um uso de ukulele que parece muito com qualquer música feita com ukulele nos tempos atuais. Give your heart to somebody. I was scared of dentists and the dark. Monkberry Moon Delight era uma clara emulação do Paul tentando imitar o Screaming Ray Jenkins. O Paul sempre foi muito bom de ver artistas que ele gostava e emular o estilo deles na sua própria música. Poucos artistas conseguem ser tão camaleônicos como o Paul consegue. Inclusive, ele depois implorou pro Screaming Ray Jenkins fazer uma versão dessa música que ele havia feito pensando nele. E ele fez e é sensacional. Smile Away tem uma vibe bem punk e glam, quase 10 anos antes do punk se tornar popular e bem na hora em que o glam estava começando a crescer. Também fica a referência aqui ao Too Many People, que é uma das raras tentativas do Paul de fazer uma música com um foco um pouco mais político e de crítica social. E inclusive foi uma música interpretada pelo John como uma alfinetada nele. Na verdade, o John Lennon interpretou o disco todo como sendo críticas a ele e a pessoa dele e as atitudes dele com a Yoko. Tanto que depois ele fez, no mesmo ano, a música How Do You Sleep? Como Você Dorme? Que é meio que o primeiro diss track de rap da história, onde o John destrói completamente o Paul. Fala que a única coisa que ele fez na vida foi Yesterday. Xinga ele, xinga a mãe dele, xinga a porra toda. Mano, é uma música cruel, mas muito foda, inclusive. Ei, mané! Você acha que o seu som é bom? Sinta a pressão, neném. So Dix was right when they said you was dead. Mas de todas, a minha música favorita é The Backseat of My Car, que tem uma das harmonias e melodias mais lindas que eu ouvi na vida. Eu realmente
realmente incentivo vocês a ouvirem Ran e perceberem todas as ideias melódicas e harmônicas e de produção que existem nesse disco, desde estética lo-fi até as coisas mais grandiosas dele, que influenciaram diretamente artistas como a St. Vincent, o Patrick Watson, a Billie Eilish, o Neutral Milk Hotel bastante, a Aeroplane Over the Sea é um disco muito influenciado nesse aqui. Enfim, é um disco fenomenal, muito à frente de seu tempo. Na época ele foi muito criticado e hoje em dia é visto como a grande obra-prima do Paul McCartney. Guess you guys aren't ready for that yet. But your kids are gonna love it. Mas não é aqui que eu quero parar a minha análise de como o Paul influenciou a música indie. Depois de Ran e do pouco de fracasso que foi esse disco, o Paul decidiu entrar de vez naquilo que todo mundo esperava dele, que era músicas super produzidas com uma vibe bem pop, bem pautado pelo que havia de mais comercial na época realmente. E o Paul também se sentindo inseguro novamente por trabalhar sozinho e pelos discos que ele fez praticamente sozinho terem ido mal nas críticas, apesar de terem vendido pra caramba, ele voltou ao conceito de ter uma banda e foi assim que nasceu o Wings, a banda do Paul McCartney, que foi uma das bandas mais bem sucedidas dos anos 70, apesar de não ter sido uma banda revolucionária. Eles lançaram os discos mais aclamados do Paul em carreira solo, como Band on the Run, Wings at the Speed of Sound, Venus and Mars, mas inevitavelmente, quando chegou em 1980, 10 anos depois do fim oficial dos Beatles e 10 anos depois do lançamento do primeiro disco solo do Paul, McCartney 1, o Wings estava chegando ao fim. Depois de uma série de mudanças na formação da banda e tretas, até que o Paul acabou sendo preso na última tentativa de turnê que os Wings fizeram, acabou que a banda acabou. Que frase boa. E o Paul McCartney, mais uma vez, se sentindo sozinho e querendo voltar a si mesmo. É muito interessante o processo de reflexão musical que o Paul faz. Não tanto um processo psicológico, como o John faz nos discos dele, de colocar pra fora e desabafar tudo que tá acontecendo na vida dele. O Paul, por outro lado, se isola e fez, então, a continuação de McCartney com McCartney 2. O segundo disco oficialmente solo do Paul, em que mais uma vez ele fez todas as músicas sozinho, no estúdio dele, sem ajuda de ninguém, exceto de vez em quando da Linda. E esse, meus amigos, apesar de eu achar Ran o melhor disco do Paul ever, e na verdade o melhor disco de qualquer Beatles solo ever, McCartney 2 eu sinto que é o disco mais injustiçado do Paul. Felizmente isso também tá mudando com o passar dos anos, mas basicamente esse disco mais uma vez dá uma aula de como se fazer um disco sozinho, e mais do que isso, a grande parada desse disco foi o Paul experimentando música eletrônica, experimentando equipamentos eletrônicos que os Beatles tinham sido pioneiros em usar lá no Abbey Road. O Paul decidiu cair de cabeça nisso e fazer o McCartney 2 inteiro a partir dessa estética. O resultado é o disco mais insano do Paul. É um disco muito insano, muito descompromissado, mas muito criativo. E caralho, ouvir esse disco... Se você for um fã, por exemplo, de Jack Stauber, que é um dos meus artistas favoritos da atualidade, e que é famoso por fazer essas experimentações malucas com música eletrônica, fazer brincadeiras sonoras e tudo mais... Se você é fã dessa galera de artistas como esses, Daft Punk também é outro grande exemplo, cara, vocês precisam ouvir McCartney 2. Saw something. No, it's nothing. Nothing happened. It's nothing.
infinidade de experimentações eletrônicas, e algumas das músicas aqui foram muito impactantes na época, por exemplo, na cena de bossa nova, de bossa rock, que estava muito forte no Brasil, especialmente a música Check My Machine. Outras músicas como Coming Up e Waterfalls são facilmente duas das melhores músicas que o Paul fez na sua carreira solo. Inclusive é muito fascinante vocês assistirem o documentário que saiu esse ano, McCartney 321, onde ele é entrevistado pelo Rick Rubin. Ótima série, inclusive. E é muito interessante perceber o amor que o Rick Rubin tem por esse disco, pelo McCartney 2, e ele traz pro Paul avaliar músicas desse disco, e o Paul fica muito chocado. Dá pra você ver na cara dele que ele não esperava falar de músicas da carreira solo dele tanto quanto ele esperava falar de Beatles, porque é só o que todo mundo pergunta pro Paul hoje em dia. E aí o Rick Rubin mostra Check My Machine pro Paul e também mostra Waterfalls, que é uma música linda, e o Rick Rubin chama a atenção pelo fato de quão moderna essa música soa. Waterfalls sometimes can make mistakes. This is also, even if it's not an electronic song, melody is very today. This is a very modern melody. I know so. They kind of did get lost, the album, but sort of deep fans know that one and often write to me about it. O Paul foi um dos principais pioneiros do tipo de música que é tão popular hoje em dia e que as pessoas amam tanto. Ele realmente foi um grande visionário para todos os estilos musicais. Eu não diria que ele foi tão influente quanto ele poderia ter sido se esses discos tivessem sido reconhecidos na época que eles foram lançados. Mas sem dúvida nenhuma, todos esses artistas que eu citei como influenciados ou pessoas que fazem esse tipo de som hoje em dia também foram influenciados por Beatles, então de uma forma ou de outra o Paul tá no DNA da música indie. E eu não poderia terminar esse vídeo, já que eu falei de McCartney 1 e 2, sem falar de McCartney 3, que foi o fim dessa trilogia que o Paul fez ano passado. Com a chegada do Covid, com o Paul isolado por causa da pandemia, ele decidiu colocar a mão na massa, porque ele é um puta de um workaholic, e fazer o McCartney 3, a continuação espiritual do McCartney 1 e 2, mais uma vez num ano redondinho, 2020, 40 anos depois de McCartney 2. Eu adorei o disco, eu achei ele fascinante, apesar da voz do Paul estar bem desgastada hoje em dia, eu gostei muito das experimentações que ele fez, e acho que justamente pro Paul deixar claro de como ele foi pioneiro na música indie e nesse tipo de sonoridade, o Paul fez o projeto McCartney 3 Imagine, que lançou esse ano, que foi um projeto em que vários artistas indie dos últimos 20 anos pegaram as músicas do McCartney 3 e recriaram a sua imagem. Artistas como Beck, o guitarrista do Radiohead também, a Phoebe Bridgers. Eu acho muito interessante como essa trilogia não só foi uma forma do Paul ganhar dinheiro em cima de um nome que já era marca de outros discos antigos da carreira dele, mas também uma forma de realmente fechar um ciclo em termos de influência musical na carreira do Paul e deixar claro tudo que o Paul fez na sua carreira solo, que foi tão importante quanto aquilo que ele fez nos Beatles. But I don't see you someone as having a lot of regrets looking back on music that you Not made. really, no. Forge ahead, constantly. That's what I love about music, life. That there's always that next little song. Essa coletânea All the Greatest do Paul é muito boa, tem algumas das melhores músicas do Paul, especialmente Another Day, que é o single de Ran, foi a música que meio que deu origem ao projeto do Ran, provavelmente a minha música favorita da carreira solo do Paul, o que não é dizer pouca coisa. Eu acho essa música sensacional. Então, galera, muito obrigado por estarem aqui mais uma vez. Não percam o próximo episódio, que a gente vai falar da carreira solo do John Lennon. É isso aí, meus queridos. Curtam, compartilhem, se inscrevam, vejam os outros vídeos de Beatles no canal. Agora tem uma playlist só de Beatles no canal. É nóis, até a próxima e valeu!